eu quero falar sobre o tempo, tá? Essa abreviação dos tempos. Porque se você entender isso, os próximos 2 domingos vai ficar assim, ó, fácil para você, porque você já entrou aqui no que a gente vai falar nesses 3 domingos, tá bom? Então hoje nós temos 2 assuntos primordiais. Aliás, eu vou falar de um, mas nós temos no mundo hoje 2 assuntos primordiais na terra, entre as nações. Eu queria que você gravasse bem isso. O primeiro é político. O mundo hoje, ele está em ebulição, né? A gente sabe as tendências e aonde elas estão tentando nos levar a política mundial, e você precisa estar atento para isso, porque esse não é o nosso assunto de hoje, mas nós precisamos estar atentos para isso. E o segundo assunto, importantíssimo, e é o que nós vamos falar, que é o que está acontecendo no mundo espiritual, nesse momento, né? Para que lado? Para que lado nós estamos caminhando? Quais são as forças que estão nos conduzindo de um lado para o outro? Né? E nós estaremos falando nesse mês, desse tempo especial, uma aceleração do relógio de Deus. E nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. E eu vou pedir para você que está aqui, eu vou pedir para você que está em casa também, que compartilhe essa mensagem, que dê sim o seu joinha aí no YouTube, para que o YouTube entenda que é relevante, que nós vamos passar, o que nós vamos passar nesses 3 domingos, o que Deus vai falar nesses 3 domingos, nesse mês inteiro, não é? A cada domingo, espalhe isso. Tem algumas pessoas que não têm nenhuma informação a respeito do que nós vamos falar aqui, a respeito do tempo em que nós estamos vivendo, e está encarando tudo isso com naturalidade. E não tem nada de naturalidade nisso. Saiba que tem moveres espirituais pressionando a terra para que ela vá por um caminho, e esse caminho você vai entender no decorrer dessas mensagens desse mês de junho. Mas não detenha isso somente para você. Passe para outras pessoas. Nós sabemos que o tempo está passando, e nós não sabemos quanto tempo nós ainda teremos para anunciar o Evangelho. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11. Senhor, meu Deus, como é bom, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Nós consagramos essa série a Ti. Nós consagramos esse tempo a Ti. Nos usa, Senhor, nos usa nesses 3 cultos, para que a Tua palavra, ela seja levada aos corações do Teu povo de uma forma simples, de uma forma entendível. Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que convence o homem do juízo, convence o homem da justiça, Consolador amado, vem sobre nós te pedimos, vem, senta aqui, Espírito Santo, fica conosco nesse momento, nos dá uma mente esclarecida, traz sabedoria a esse tempo, faz de nós uma igreja forte, uma igreja que anseia a Tua volta, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, e assim nós abrimos essa série que eu tenho certeza, Senhor, que vai mudar a vida de muitos no decorrer desse tempo. Salva almas, Pai. Nós te pedimos, salva, restaura, transforma, liberta.
É o que nós te pedimos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplaude ao Senhor. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a versão que nós colocamos lá na chamada, e é a versão que eu mais gosto. Essa é a mensagem de Deus contra o povo de Edom. Alguém que vive em Seir grita para mim: guarda, que horas da noite já são? Quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta? É essa a pergunta que você tem que fazer. Hoje nós vamos falar sobre tempo. Porque todo mundo está com falta de tempo, não está? É interessante até que as crianças, gente, as crianças estão percebendo. Seu filho já chegou para você e falou: mãe, não, as férias nem começou, já acabou. Né? O fim de semana nem começou, já acabou, está passando muito rápido. Ou senão, quando chega na sexta-feira, já é sexta. Gente, eu faço isso. A semana passa tão rápido, chega, já é sexta. E até as crianças estão percebendo que algo está acontecendo. Pensando na Bíblia, o que Deus fala sobre aceleração? O que Deus fala sobre tempo e se Ele tem controle? Aí você fala: mas Deus tem controle sobre tudo. Sim, mas a gente precisa ver a passagem que ele fala em adiantar ou atrasar alguma coisa. Se ele fez isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então nós vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 38, no versículo 8. E é claro que é um momento em que Ezequias, ele adoece. O rei Ezequias adoece, o profeta Isaías, ele vai lá dar a notícia para ele, fala: olha, arruma a tua casa, porque era tempo dele morrer. E aí ele vira o rosto para a parede e ele pede para Deus: Senhor, me dá uma chance, porque Deus mandou ele arrumar a casa, né? Falou: olha, arruma a tua casa e morre. E ele fez uma oração, porque ele queria viver. E o profeta Isaías, ele foi embora, só que Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus mandou o profeta voltar. E Deus deu uma palavra para Ezequias. E Ezequias, olha, você vai ser curado. E não esqueça que nós estamos falando do Antigo Testamento, em que um rei, ele tinha dificuldades, ele não tinha a palavra. A palavra como nós temos hoje não existia, não tinha tudo se cumprido como nós temos hoje, Jesus, a cruz, etc. E o Espírito Santo também não era como no nosso tempo. O Espírito está dentro de nós. Naquela época o Espírito, ele atuava em momentos sobre determinadas pessoas. Então, o rei Ezequias, ele precisava de comprovação. Ele precisava de uma comprovação e ele pediu uma prova. E aí Isaías perguntou para ele: o que você quer? Aí a gente traz assim para a linguagem de hoje, né? Você quer que o tempo adiante ou você quer que o tempo atrase? Gente, não era relógio de horas, facinho de mexer, os ponteiros, não. Era relógio solar. Então, vamos lá ver, Isaías 38, 8. Farei voltar em 10 graus a sombra que o sol deixa no relógio do sol. Assim, a luz do sol retrocedeu 10 graus. Então, nós temos aí algo espetacular. Adiantar é mais difícil que atrasar. Então é sombra, é algo que Deus fez para que isso acontecesse. Deus não mexeu numa máquina, num relógio, Deus mexeu no sol. E é algo espetacular o que aconteceu aqui para o rei Ezequias, e mostra como Deus atrasou o tempo por causa de um homem. Agora, quando a gente abre lá em Josué 10, capítulo 10, versículo 12 e 13, nós vamos ver que Deus parou.
Porque Josué, ele estava numa batalha e não deu tempo, era muito inimigo. E não daria tempo de matar todos os inimigos antes que o sol declinasse. Não tinha poste de luz, gente. Então não tinha assim como você ficar com a tocha na mão e lutando ao mesmo tempo. Então Josué, para eliminar todos os inimigos, ele precisava da luz do dia. E está escrito, e eu amo essa passagem, esse texto em Josué capítulo 10, que Deus ouviu a voz de um homem. E porque Deus ouviu a voz de um homem, ele parou o sol e ele parou a lua. Josué 10, 12 e 13, olha só. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos amorreus, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Gente, é espetacular. Nós estamos vendo aqui 2 relatos no Antigo Testamento. Isso antes da cruz do Calvário, isso antes da igreja primitiva, é claro. Então, nós estamos vendo 2 fatos, 2 realidades. Isso não é modo de falar, não é, ai, Deus parou o tempo. Não é maneira, não é metáfora. Isso aconteceu de fato. O sol atrasou para Ezequias, e o sol e a lua pararam para Josué. Isso é incrível. Falando ainda de tempo, eu gostaria de ler lá em Mateus 24, 22. Mateus capítulo 24, versículo 22. Agora já é no Novo Testamento, e é Deus falando também, né? Antes de nós irmos lá para a notícia que eu quero ler para vocês, eu quero que uma notícia que saiu no final do ano passado, nós vamos ler isso. De fato, se naqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles foram encurtados por causa do povo de Deus. Então, a gente está falando de encurtados. Há 2 formas de encurtar o tempo. Por exemplo, na cruz do Calvário, o Pai encurtou o tempo, não porque ele mexeu no sol ou na lua, até ficou escuro, mas ele encurtou o tempo de sofrimento de Jesus, né? Então existe também essa forma de encurtar o tempo. E quando a gente olha para a grande tribulação, como tem uma marcação de 7 anos, é como se Deus dissesse: esse é o limite. Se fosse 8 anos, a terra e o homem não aguentaria. Então, também foi encurtado ali. Por mais que a gente fale, nossa, mas vai ser tanto sofrimento na grande tribulação, mas foi encurtado pela misericórdia de Deus. E eu creio que no princípio das dores, esse momento em que estamos no relógio profético, que é tão difícil de viver, também de alguma forma está sendo encurtado. Eu quero ler aqui para vocês Amós 9, do 13 ao 15, mas eu vou ler na versão A Mensagem da Bíblia. E na versão A Mensagem fala assim: é verdade agora, não vai demorar muito, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, bênçãos como um vinho jorrando dos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo para o meu povo em Israel. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas, plantarão vinhedos, tomarão bons vinhos, cultivarão suas hortas, comerão verduras frescas, e os plantarei e nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. O Eterno, seu Deus, diz isso. Olha que fantástico, gente. Vou repetir, olha, tudo vai acontecer de uma só
vez. Para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Quando muitos eventos acontecem, parece que o dia fica curto, não é? Por quê? Porque o dia está mais curto para uma criança, para um adolescente hoje, do que para nós, quando nós éramos adolescentes. É lógico que eles têm mais coisas para fazer e o dia fica curto. A gente também tem mais coisas para fazer. Lembra que a gente ia à escola, né? Gente, a gente tinha 3 meses de férias. Hoje isso é inconcebível. Não é? Era 2 meses no final do ano, 1 mês no meio do ano. Não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo, no meio do ano é 15 dias, no máximo. Vocês que são professores, é isso mesmo, não é? É 15 dias, gente, no máximo. Então, é claro que a criança tem essa sensação. Poxa, acabou as férias, 15 dias, é muito rápido. E outra coisa, eu ia para o colégio, a única coisa que eu tinha que fazer depois que eu voltava para casa era o dever de casa. Né? A criança hoje não, ela tem esportes, ela tem inglês, ela tem milhares de atividades. E é claro, o tempo, ela mal tem tempo. Existe uma superatividade, nós estamos no tempo de uma sociedade acelerada, que tem provocado ansiedade, uma geração ansiosa e acelerada. Então nós vamos falar de 2 medições. O tempo, porque nós estamos muito ocupados, e o tempo, porque Deus está literalmente acelerando. Então, nessa aceleração, eu vou ler uma reportagem para vocês. São 2 parágrafos curtinhos. A reportagem diz assim: desde que os cientistas começaram a calcular a velocidade de rotação da Terra em 1960, o planeta já ficou mais rápido 28 vezes. É lógico, mesmo a gente sabe que existe, né, a variação quando temos o ano bissexto, lá dos 29 dias, mas eu estou falando disso aqui. Né? Eu vou continuar lendo para você. Olha só, o planeta Terra, só esse ano, eu digo ano passado, em 29 de julho, ele virou 1,59 mil segundos a menos que as 24 horas tradicionais do planeta. A Terra bateu o recorde de dia mais curto. Em 29 de junho, ela tinha batido um recorde. Em 29 de julho, ela bateu outro recorde em 1 mês, segundo o site Time. O planeta ele completou uma rotação completa em torno do próprio eixo, 1,59 mil, né, milímetros, milésimos, a menos que 24 horas. Aí você fala, é muito pouco, isso afeta em quê? Porque, a princípio, eu como leiga também, poxa, 1,59 milissegundos é muito pouco, né? Mas, graças a Deus, né, tem lá, para os leigos como eu, eles explicaram direitinho, falaram do que afetou. Né? Pode parecer que não afeta em nada, parecer minúsculo, né? Mas isso causa sérios problemas em satélites, de GPS, equipamentos de relógio atômico, por exemplo, prejudica computadores, celulares, sistemas de comunicação conectados lá a protocolo de rede, sites, né? Procurem no site o relógio do juízo final de 2022, e vocês vão conseguir ver tudo isso. Então, milésimos de segundo, mas afeta. Isso é comprovado pela ciência. Então, o que Deus disse de abreviar tempo não é só forma de pensar. Porque eu sei que tem pessoas que vão falar, Deus está falando de abreviar tempo como Ele abreviou o tempo na cruz, como Ele abreviou o tempo, como Ele vai abreviar o tempo na grande tribulação, como Ele vai abreviar o tempo agora, no princípio das dores.
Não, mas nós estamos falando agora de ciência. A ciência está mostrando que literalmente essa sensação não é só porque temos um tempo muito mais atarefado. É porque a Terra está batendo recorde. A gente viu em questão de um mês, eu não estou falando de um ano, de meses, não. Em um mês ela bateu um recorde novo. Isso é um fato científico. Agora, a gente vai conversar, já que esse fato científico, Deus falou lá em Amós. Deus falou lá, gente, que aquele que semeia já vai ser seguido por aquele que colhe. O que é isso? Por uma aceleração. Como assim? A pessoa que está semeando, como é que colhe já? A que está atrás já está colhendo dela. Porque o tempo está passando muito rápido. Ela mal acabou de semear, já é tempo de colher. Porque o tempo está passando rápido e isso é uma realidade. Então, nós estamos em contagem regressiva no cronômetro de Deus. Essa contagem regressiva, ela começa a acelerar. E eu pergunto para vocês, vocês estão sentindo essa contagem regressiva acelerar? Coisas que podemos dizer que aconteceram para contribuir para isso. Por exemplo, a internet, nos últimos 20, 30 anos, ela fez com que a nossa vida ficasse cada vez mais acelerada. Para fazer um dever de escola, na minha época, a gente ia para a biblioteca, não é? Comprava fascículos na banca de jornal, não é? Era assim, no máximo você tinha uma máquina de escrever, depois veio o e-mail, né, que dá mais agilidade para a correspondência, você precisava se comunicar, mandava um e-mail, o fax, gente, o fax foi uma revolução, eu lembro, quando nós compramos nosso primeiro fax, lá na empresa, né, e depois vieram as mensagens instantâneas, e aí virou um caos. Porque as pessoas, elas começaram a te perguntar e a aguardar uma mensagem instantânea, né? O bip, teletrim, disquete, gente, tudo isso em 20 anos. A nossa sensação acompanhando a evolução tão rápida dessa forma de trabalhar foi de se sentir oprimidos. Por quê? Porque por mais que você fizesse, você não conseguiria corresponder à expectativa do outro. E isso vai gerando um grau de estresse, um grau de ansiedade, porque é enxugar gelo, você nunca acaba com o seu trabalho. Então, tem muitas evidências. Lembra quando a palavra diz que no final dos dias a ciência se multiplicaria? Está lá, gente, Daniel 12:4. No final dos dias a ciência se multiplicará. Para quem já trabalhou com ciência, com pesquisa científica, com publicações científicas, você sabe o que aconteceu de 20 e 30 anos para cá. A revolução foi muito grande. Então, tem outras evidências. Gente, há 20 anos atrás, eu estava lá, estava na faculdade. Hoje está aqui. Então, no entanto, a gente está aqui vendo o tempo passar. Mas Deus falava sobre a brevidade do tempo. Ele comparava a nossa vida com um orvalho. Ele comparava a nossa vida com a erva do campo. Então são coisas muito rápidas, muito perecíveis. Essa fragilidade. Mas voltando para essa aceleração do tempo, para essa contagem regressiva que Deus tem, porque Deus tem um relógio, né? A despeito de Deus estar na eternidade, onde é atemporal para Deus, passado, presente e futuro, né? Está tudo lá na mesma linha. Ele que estabeleceu dias, horas, meses, mas Ele tem um relógio para a gente. E qual é o relógio de Deus para a gente? As profecias. Quando está para se cumprir uma profecia, a contagem regressiva começa. Teve uma contagem regressiva para o tempo de Moisés. Havia uma profecia
que começou a contagem regressiva lá em Abraão. Lembra, Deus falou: Abraão, a tua descendência vai ficar 400 anos escrava no Egito. Mas quando sair, aí o relógio começou. O relógio começou ali em Abraão. Quando ele sair, vai sair com ouro, com prata. Só que, quando está perto de se cumprir, esse relógio dispara. É incrível. É incrível, parece que ele vai indo lento, lento, e todo mundo desacredita da promessa, mas quando ele dispara é uma loucura, é muito rápido. Se Moisés não respondesse rápido, Deus ia usar outro, porque o tempo não podia esperar. Deus, ele não ia atrasar nada por causa de Moisés. Era tempo de libertação, era tempo de sair do Egito. Então não tinha como Moisés atrasar o tempo. Deus que tem o controle sobre o tempo, se Moisés não respondesse, Deus ia chamar outro. Se Arão não respondesse, Deus ia chamar outro. E tudo acontece muito rápido. Diz a tradição oral que em 9 meses eles saíram do Egito. Nós não temos como provar isso biblicamente, isso são relatos, mas assim, 9 meses para sair de uma situação que eles estavam há 400 anos. É pouco tempo, sai do Egito, uma correria, vem a praga, outra, 3, 4, 5, é pouco tempo para sair. Sai do Egito, uma correria, vem outra praga. Deus não disse para Moisés que vinha 10 pragas, mas Moisés responde, pode ser a última praga. Deus não disse que seriam 10, Moisés responde rápido, Arão responde rápido, até a 10ª praga, pronto, todo mundo, sentar para comer? Não, come em pé, vai sandália no pé, cajado na mão, come em pé, porque não dá tempo, não dá para sentar, para comer é rápido, papo, saíram do Egito. Então é essa aceleração de Deus num tempo profético. Tudo isso eu estou contando para vocês para dizer que a mesma coisa acontece com a gente. A mesma coisa aconteceu lá com Daniel. Daniel entendeu que a profecia de Jeremias capítulo 25, que o povo ia ficar 70 anos, se cumpriu. Ele fez as contas, deu 70 anos. 70 anos, foi rápido, pronto, jejum de Daniel. Aí, jejum de Daniel, Deus quer encontrar 2 corações. Vamos lá, Neemias e Esdra, vamos, Deus que sonda os corações, que trabalha nos corações. Eu trabalho no coração de Ciro, eu trabalho no coração de Dario, né? Vocês só têm que responder. Eu trabalho nos corações, vocês só têm que responder. Vai lá, Deus junta aquele povo. Gente, foi tudo muito rápido. Quando deu 70 anos, essa volta foi rápida. Reconstruiu o segundo templo, as muralhas, tudo que não fez em 70 anos, fez muito rápido. Me diga, em quantos dias Neemias reconstruiu os muros? Eu não estou falando de meses, gente, estou falando de 52 dias. Em 52 dias os muros foram construídos. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver comigo? Não, peraí, eu tenho ainda mais uma aceleração aqui para você. Lembra a aceleração de Jesus? Aí se cumpriu lá a plenitude dos tempos, Jesus nasce, vai rápido. Aí começou o ministério dele, contagem regressiva mesmo. Começou com 30 anos, aí nasceu, 30 anos, passa rápido, mais rápido ainda. 3 anos, meu Deus, os últimos 3 anos, vamos lá, corre, não dá tempo, tem que responder, vamos, só tem 3 anos, Pedro, só tem 3 anos, você vai responder. Gente, Pedro não sabia que ele só tinha 3 anos para ser treinado, pensou que tinha a vida toda. E quando chegou a hora de Jesus, 3 dias, Jesus morreu e ressuscitou. Tudo se cumpriu em 3 dias. Tudo que não aconteceu em 4.000 anos, aconteceu em 3 dias. Coisa que, se você narrar, você não acredita que é possível de ser cumprido em 3 dias. Mas na hora
Nessa hora vem tanto na minha cabeça, gente, a parábola das 10 virgens e o livro de Cantares. Sabe, a preparação e a velocidade que as coisas acontecem. O noivo passa, e aí já era, sai correndo atrás dele pela rua. Então, é a mesma coisa. É a mesma situação que eu vejo nessa aceleração. Momentos distintos, autores distintos, mas no mesmo espírito. Mas autores distintos declarando a mesma necessidade de estar de prontidão para a urgência que o tempo vindouro exige. Eu tenho que chamar a atenção de todos nós que uma coisa é quando começar a grande tribulação. A contagem são 7 anos, então vai ser mais fácil você contar. Tá lá, o anticristo se manifestou, ele 3 anos e meio vai ser de um jeito, os outros 3 anos e meio vai ser pior, então são 7 anos. Antes, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós somos pré-tribulacionistas. O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele acredita no arrebatamento da igreja. Você acredita no arrebatamento da igreja? Você é pré-tribulacionista. Mas existem 3 linhas. Tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, são aqueles que acreditam que a igreja ela vai ficar no primeiro período da tribulação, nesses primeiros 3 anos e meio, e vai ser arrebatada, não vai viver o outro período da tribulação. E os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja vai viver a grande tribulação, né? Esses 7 anos na terra. Uma coisa é certa, nós respeitamos todas as linhas de pensamento. Tem muitas igrejas que são pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. O que nós temos em comum é a coisa mais importante de todas. Todos nós, todas as igrejas acreditam que Jesus vai voltar. Então, assim, é muito mais o que nos une do que o que nos separa. Você tem o direito de ser pré-tribulacionista, mesotribulacionista, mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, como pré-tribulacionistas, agora, né, o arrebatamento da igreja e essa contagem, esse tempo, você precisa estar ligado nisso, porque está chegando. Para mim é uma questão hoje, porque o tempo está correndo. Essa semana eu vi um pastor falando a respeito desse tempo, e ele está ali marcando lá 2023, para alguns acontecimentos, e até o início da grande tribulação. Outros acreditam que isso é mais para 2030, com a agenda da ONU. Nós sabemos, ou pensamos que sabemos, que não é isso, mas o fato é que estamos numa pré-tribulação. Nós estamos no princípio das dores, nós estamos vendo o mundo mudando, cambiando a sua cor, um mundo democrático virando um mundo comunista. E a gente sabe de onde vem isso, e a gente sabe para onde vai, qual é o objetivo final: é descrença, é parar a igreja. Então, você está prestes a ver tantas coisas grandes acontecendo num período muito curto. E o tempo está sendo abreviado, cuidado. No Novo Testamento, a gente tem 2 palavras muito fortes, que é remir o tempo e o abreviar o tempo. O tempo acabou, remir o tempo. Aproveite o tempo para fazer a coisa certa. Acabou o tempo de brigas, acabou o tempo de divisões. É hora de juntar forças, é hora de unir a igreja do Senhor Jesus, de se tornar uma nos mesmos propósitos, para a gente salvar o máximo possível de vidas. Esse é o nosso objetivo. E o diabo está aí lançando confusões, conflitos, atritos dentro do corpo de Cristo, justamente para tirar o foco.
Vamos voltar para lá. Você quer ser arrebatado? Você quer morar eternamente com o Senhor? Ou você quer passar aí na grande tribulação? Tudo bem. Mas se você não quiser, você tem que prestar atenção nessa correria do tempo. Você sabe que lá em Juízes, capítulo 5, fala da reclamação de Débora, no cântico de Débora, né? Em relação a algumas tribos, e justamente por causa dessa perda de tempo, porque tribos foram convocadas para uma batalha decisiva no Monte Tabor, e algumas tribos não foram, porque lá no cântico de Débora você descobre por quê. Porque por que elas não foram? Tinha tribo que não foi porque estava discutindo, brigando um com o outro, perdendo tempo. A outra tribo estava negociando. Tem alguma coisa errada em negociar? Não, não tem. Você precisa comer, você precisa viver, você precisa trabalhar. Mas eu estou falando em só pensar em trabalho e não pensar em Deus. Isso é perca de tempo. Porque principalmente nos tempos de hoje, né, que não tem como você viver sem Deus, em primeiro lugar. Nunca foi possível, mas hoje em dia não tem mais como. E fala, se eu não me engano, lá da tribo de Rubem, fala assim, mas você ficou tocando flauta, né? Ou seja, a coisa mais importante dela era a distração, era alegrar a sua própria alma. Tem alguma coisa demais nisso? Claro que não. Jesus chamava seus discípulos para descansar. Jesus chamava seus discípulos para jantar na casa de Mateus, né? Mas está falando de pessoas que colocam a distração também em primeiro lugar e perdem tempo de se preparar para um grande tempo que vai acontecer. Aí quando você fala da parábola das 10 virgens, gente, a gente vê que havia um intervalo. E talvez elas pensassem que fosse um intervalo muito maior do que foi. Muito maior que o intervalo que tiveram. Não, era pouco tempo, era meia-noite. Ele estava chegando e ele estava prestes a chegar. E metade delas não estava preparada no momento que ele ia chegar. Mateus 24, ele fala, é o tempo todo. Vocês precisam estar preparados, porque eu venho como ladrão, de surpresa. O ladrão não avisa. Gente, estou indo aí, viu? Daqui 1 hora eu estou chegando. Não sai de casa, porque eu estou chegando na tua casa para te assaltar. Jesus não vem te assaltar. Ele vem te salvar. Ele vem para te resgatar. Mas ele está dizendo que como ladrão que não avisa, ele não vai avisar. E ele vai chegar de surpresa. Então hoje, essa aceleração que a gente viu, que eu comparei em vários momentos, em Êxodo, Neemias, Esdras, o tempo de Jesus, agora nós estamos vivendo o final do tempo da graça. E a aceleração começou. Nós estamos vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo. É lockdown, são os desastres, é mudança de governo. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. É a situação instável que o mundo está faltando trigo, está faltando luz, está faltando água na Europa, está faltando segurança na Europa, está tudo ao mesmo tempo. Então está acelerado. Gente, é interessante que um filme alemão, que saiu agora, chamado 2025. Não é um filme bem produzido, mas o interessante do filme é que o filme fala desse cronômetro que foi apertado agora no Covid. Durante esse período, ele coloca 2025 como já um período em que o governo único está implantado,
Os cristãos estão proibidos de congregar. As igrejas foram todas fechadas e os jovens começaram a buscar estratégias, se escondem em casa, em apartamentos, para buscar uma forma de congregar. Se eles congregassem lá publicamente, eles seriam presos lá, interrogados, né, tortura psicológica. E eles começaram a usar uma técnica no filme, uma tática, que era desenhar o peixinho no caminho. Eles lembraram da igreja primitiva. E aí eles diziam, ó, não posso falar, né, algo muito aberto, então o cristão vai entender aqui o símbolo. E eles começaram a colocar em paredes, em lugares, o desenho do peixinho e começaram a tentar arregimentar outros jovens, porque o sonho deles é o quê? Congregar. Eles só querem isso. Porque eles sabem que os dias são péssimos, já não são mais ruins, já são péssimos e o tempo está acabando, já é um governo único, já foi estabelecido ali, é um idioma único. No caso deles era o inglês, o filme se passa na Alemanha. Mas o fato é que o cinema, a arte, começa a retratar as coisas que a gente sabe que que até eles já estão sentindo que está muito perto. Então, esse cronômetro que nós estamos falando, que já foi startado, que já está aí, né, que ele virá como um ladrão, mas não é muito como um ladrão, porque a gente já está vendo a fumaça ali, né? Então a gente já vai lá, já bota a tranca na porta, porque ele está chegando, né? E tudo tem que estar pronto. Esse exemplo que nós vimos lá da primeira Páscoa, com o cajado na mão, comer de pé, está preparado para correr, nós estamos nesse tempo. Exatamente nesse tempo, segura o machado, come correndo e fica olhando a porta, porque a qualquer momento vai acontecer. Agora, sabe o que eu acho interessante de tudo isso que nós estamos falando? O mundo, ele está dividido em 2 blocos, não é? Nós vamos ver nitidamente ali China, Rússia, Coreia do Norte, está lá de um lado, do outro lado está o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, a OTAN, e assim o mundo está dividido em 2 blocos. E eu vou falar algo tremendamente polêmico, porque eu vejo a igreja dividida em 2 blocos. Sempre existiu isso. Deus sempre falou de um remanescente. Remanescentes são aqueles que permanecem nos princípios de Deus. Então, nós temos o exército de Davi, né, e o exército de Saul. Qual é a diferença entre os dois? O exército de Saul era um exército de Deus. Era um exército que não era idólatra, mas eles eram fragilizados, eles não entendiam o tempo de Deus. Diante de Golias, intimidados, mas eles eram orgulhosos. Eles achavam que eles sabiam tudo, que eles eram bem preparados, melhores que os guerreiros de Davi, porque eles eram submetidos a treinamentos e etc e tal. Tanto que os irmãos de Davi desprezavam Davi, né? Mas você vai ver que lá na frente o exército de Davi tem as mesmas características de Davi. E aí a gente vê esses 2 blocos, o exército de Davi, né? O exército de Davi, ele era um exército treinado por Deus. E se você olha, né? É antigo, funda, pedra. Isso não se usa mais, isso é coisa de pastor lá, pastoreando. Onde eu quero chegar hoje? A igreja tem 2 blocos. A igreja que se diz moderna, que zomba da igreja que mantém o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Que santidade é santidade, que volta de Cristo é real. Então essa é a igreja verdadeira.
Mas essa igreja moderna, ela está lotada de cursos, ela está lotada de treinamentos, né? Ai, como é que você faz para ser mais isso ou mais aquilo? Para entender mais isso, para entender mais daquilo, treinamento disso, treinamento daquilo. A pessoa abre a gaveta, está lá cheia de certificado, mas quando chega o diabo, está totalmente despreparada. Agora o outro exército sabe que orar, que jejuar ainda é a arma. O exército sabe que tem que se preparar, porque sabe que, olha, o tempo está correndo, Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos segundos, então você tem que decidir aonde você quer ficar. Você quer ficar numa igreja moderna ou você não vai ter vergonha de dizer: não, eu acredito que orar é o caminho, que jejuar é o caminho e que não adianta não, milhares de treinamentos, eu tenho que saber que Jesus está voltando, eu preciso sim, é de preparo para isso. Então eu vejo a igreja também nesses dois blocos, nessa aceleração, infelizmente. Então é momento de nós nos unirmos. Em torno de quê? Em torno do que Jesus ensinou. Todo o resto é coisa que o homem criou aí dentro das suas teologias, dos seus entendimentos. É interessante que a igreja criticou tanto o judaísmo, a nossa origem, a nossa fonte, mas está indo para o mesmo caminho. É usos e costumes o tempo inteiro, superando a palavra de Deus. São tantos dogmas, denominações, entendimentos, teologias, e a igreja ficou dividida. A igreja ficou dividida por conta dessa situação. Então é tempo de fazer o caminho contrário. Vamos para aquilo que nos une. O que nos une? Jesus. Então é aqui. Estamos todos de acordo? Estamos. Então vamos ficar aqui. Porque aqui é o porto seguro, onde Jesus falou. Não vamos inventar coisas. O momento é esse. Ele está voltando. A noiva que não tiver azeite suficiente, a porta vai fechar e você vai ficar para trás. Aquela que estiver dormindo com mais sono do que a outra, não vai dar tempo de correr e se aprontar. Eu chamaria a atenção de cada um de nós no sentido de qual é o propósito que está no teu coração. O que você espera da vida? O que você espera do céu? O que você espera desse grande dia do Senhor? O arrebatamento da igreja. Se você conhecer bem o propósito do teu coração, você vai poder alinhar a tua vida com Deus. E não tem como fugir, gente. A palavra é a direção. A palavra que Deus já nos deixou é a direção. Qualquer coisa que fuja disso, se você não pode provar com o que você está falando com a palavra, pela palavra, corre disso. Corre, porque é o teu tempo que está sendo roubado de você. Agora você precisa ter coragem para isso, porque é andar na contramão. Porque a maioria está dizendo que ainda tem um grande tempo para Jesus voltar. E eu estou dizendo, e outros teólogos também estão dizendo, que assim como a rotação da Terra está batendo recorde, eu digo a vocês que o cronômetro de Deus está disparadíssimo. E eu quero responder como Moisés respondeu, como Neemias respondeu. Neemias, 52 dias, pronto, muro construído, velocidade máxima, né? Então é a mesma coisa. Vamos lá, discípulos, como o treinamento é intensivo, vai de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho a impressão que se nós não estamos na meia-noite, nós já estamos, 23h58. E depois da meia-noite, não tem mais. É a maior escuridão. Há muitos anos atrás, nós ouvimos já
há muitos falando, né? Há muitos atrás não, há pouco tempo até atrás. A gente ouvia falando assim, falta 5 minutos para meia-noite. Só que isso já passou. Algumas profecias se cumpriram já depois disso. Nós estamos a segundos da meia-noite e por isso essa velocidade, por isso você tem que ser rápido. Olha, quando chegou o momento do dilúvio, Noé teve que agir rápido. Senão, não adiantou ele construir a arca e ficar do lado de fora. Quando Deus disse, entra você e a tua família, ele entrou correndo e Deus fechou a porta. Então, todo momento, presta atenção nisso que eu vou te falar. Todo o momento de cumprimento profético é muito rápido e você precisa responder. Olha, em questão de segundos, os discípulos perderam a ressurreição. Quem pegou? Foi lá Maria Madalena. Ela foi a primeira que experimentou a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque eles estavam parados lá. Mas Jesus falou, 3 dias. 3 dias passa rápido. Eles perderam o momento de estar igual Maria Madalena na porta do sepulcro, para encontrarem com o amado lá. Jesus teve que ir até o cenáculo porque eles perderam o time deles. Nós não podemos perder o nosso time. Não terão 2 arrebatamentos, é um só. Então você tem que estar conectado, não tem outra saída. Então, aí você entra na questão também das pessoas que não acreditam no arrebatamento, né? E vocês vão ouvir. Nós, como pré-tribulacionistas, respeitamos as outras posições. Se você é pós-tribulacionista, mesotribulacionista, nós respeitamos todas. Mas o que nós estamos falando aqui é firmados na nossa posição, que nós somos pré-tribulacionistas, que cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem uns, gente, que nem creem no arrebatamento, mas eu acho tão difícil de entender isso, porque tem tanta comprovação na palavra, mas respeitamos. Isso aqui não é um debate, a gente pode até fazer uma aula sobre isso lá na Lion Academy, vocês vão entender direitinho todas as 3 linhas de raciocínio. O importante aqui é você saber que ciência e Bíblia estão falando que o tempo está rápido. A ciência não fala que você tem que se preparar, mas fala que o tempo está voando. Agora, a Bíblia fala que essa velocidade alucinante é por quê? É porque Ele está com pressa de voltar. Eu estou com pressa de voltar, eu estou com pressa de salvar, eu estou com pressa de resgatar, eu estou com pressa que você responda o ide. Deus está com pressa. E tem que ser igual a Isaías. A nossa resposta tem que ser: envia-me a mim. Gente, eu sou do tempo do panfleto. A gente saía na rua para panfletar. Esse era o tipo de evangelização que a gente tinha, né? E você sabe qual é o panfleto hoje? As redes sociais, né? Por isso que a gente fala, compartilha o culto, compartilha as séries, o canal. Esse é o panfleto que a gente tem. Ele é mais rápido, muito mais rápido do que antigamente. Sabe por quê? Porque o tempo ruge, é muito rápido, a gente precisa evangelizar rápido, né? E até chegar nas pessoas que estão desesperadas. E quando a pessoa está desesperada, ela recebe uma oração e ela pode essa oração pode ser a salvação do dia dela, da vida dela. Então não perca essa oportunidade de ser um semeador da palavra de Deus. E eu já aproveito para te convidar mesmo para ser um semeador da palavra de Deus, porque o tempo ruge e nós ainda podemos falar. Porque quando quem conhece o Portas Abertas, vocês vão ver que já tem um monte de lugares no mundo que há muito tempo a igreja sofre perseguição. Aqui mesmo, do nosso lado, gente, a Nicarágua. Esses dias um padre foi preso.
Igrejas estão sendo fechadas e todo mundo age como se nada tivesse acontecendo. Sabe aquele negócio de, não aconteceu ainda aqui no meu quintal, não é problema meu? Ninguém fala nada sobre isso. A China mesmo, um pouco à frente, a China proibindo de falar, de divulgar, proibindo de acessar sites cristãos, né? Tanto de prisão como de repressão. O fato é que daqui a pouco a coisa está chegando aqui. Eu ouso dizer que, como os judeus, nós estamos vivendo um holocausto cristão e ninguém está atentando para isso. Do mesmo modo que o mundo fechou os olhos aos judeus, da mesma forma os países vizinhos fecham os olhos para, finge que nada está acontecendo. Né? E aqui na América Latina, como lá no Oriente Médio, acontece a mesma coisa. Porque Mateus 24 fala, é tempo de perseguição. No meu nome, vocês vão ser perseguidos. Então, tanto Mateus 24 quanto o Sermão da Montanha de Jesus fala que nós seríamos perseguidos. E se nós somos a segunda casa e a primeira casa foi a igreja primitiva, nós somos a última geração. Então, nós somos a segunda casa. E da mesma forma que a glória vai ser maior por causa do grande avivamento na segunda casa, a perseguição também vai ser na mesma proporção. Eu já estou acabando, gente. Mas me veio aqui na memória a gente falando de construção das muralhas, me veio aqui à memória os muros de Berlim, quando foram derrubados. Hoje os mais jovens só veem isso nos livros de história. Eu era uma menina e eu me lembro ainda. E tem um relato de um pastor que ele passou por um arrebatamento. E ele foi até o terceiro céu. E ele esteve com Cristo. E o Senhor deu a ele alguns sinais que antecederão a volta dele para buscar a sua igreja. E é importante saber isso, né? Que para buscar a sua igreja, o Senhor não coloca os pés na terra, ele vem nas nuvens e arrebata a sua igreja. Quando ele volta, que ele põe os pés na terra. Mas isso é no terceiro culto, viu? Aí eu vou explicar direitinho para vocês. Então, ele deu sinais para esse pastor. E dentre esses sinais, ele falou da queda do muro de Berlim, que ocorreria em tal tempo. Mas, gente, o sinal mais forte que ele deu foi a questão da tríplice aliança. Essa tríplice aliança que a gente começou a ver se formando há 5, 6, 7 anos para cá. O que é a tríplice aliança? Roma, Meca e Jerusalém. Essa é essa aliança. Essas 3 maiores religiões do planeta. E a gente achava que era impossível isso há 20, 30 anos atrás. Esse pastor deu testemunho, a gente fala assim, gente, isso é tão impossível de imaginar. Então, da mesma forma que você vê agora, que você está imaginando impossível a volta do Senhor, agora nos próximos tempos, nos próximos dias, nos próximos anos, da mesma forma a gente via uma impossibilidade entre Roma, Meca e Jerusalém. E, no entanto, hoje a gente vê o Papa Francisco promovendo essa tríplice aliança. As reuniões dele com esses grupos são intensas. Para quê? Para que o anticristo possa, na sua manifestação, governar unificadamente. Para que o templo possa ser construído no Monte Moriá. Então tem toda uma conjunção de coisas para que as coisas aconteçam. Para as coisas acontecerem. Só que o que está acontecendo com a gente? A
a gente está acelerado. O tempo está acelerado, está muito acelerado para a gente. Por causa dessa aceleração, muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo, qual é onde estamos no relógio profético, aonde estamos, a que momento estamos. E são duas coisas que acontecem: ou a igreja adormecida, como as 5 virgens adormecidas, ou a igreja acelerada, sem entender. Então, nesses 3 domingos, a gente vai se colocar aqui no momento que nós estamos. Então, queridos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você que não tem hábito de assistir, né? Você que tem hábito somente de assistir os cultos por vídeo, pelo YouTube, eu quero te dizer que isso não substitui o teu corpo presente na congregação. É muito importante que você corra, volte rápido para a sua igreja. Pare de ser crítico. Pare de ficar apontando o erro das pessoas. Todo mundo tem erro. Todos nós estamos errados. Quem dera se fôssemos perfeitos. Então pare de olhar esse tipo de coisa e olhe para o Senhor. E pense que você precisa estar agregado ao corpo. Porque é no corpo de Cristo que corre o sangue de Cristo. O membro, quando ele é cortado, corta lá a tua mão e põe lá do lado do seu corpo. Você vai ver que ela não vai sobreviver, não vai. Então você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Por favor, volte correndo. Falamos de panfleto, né? Então vamos espalhar o máximo, gente. Vamos evangelizar. Se antecipe. Em vez de você ficar esperando uma pessoa te convidar, né, para orar, te convidar para um momento com Deus, se antecipa. Chama ela, tá? Vai na frente dessa pessoa e você remira o tempo. Você está indo na frente dessa forma. E se eu puder deixar um versículo hoje para você, para ficar cravado mesmo, aí no teu coração, eu vou deixar para você Isaías 21:11. Guarda, a que horas estamos da noite? Sabe por quê? Porque quem nos ensinou a fazer essa pergunta foi o Senhor. Então está na hora de você aprender a fazer essa pergunta. Os guardas, eles são aqueles que estão no estado de vigilância. Eu digo que aqueles que estão no estado de vigilância são aqueles que estudam a palavra. Então pergunta para aqueles que estudam a palavra: a que horas nós estamos da noite? Nós já te respondemos: a segundos da meia-noite. Você que quer saber a que momento virá o romper da luz de Cristo, nós estamos a segundos. Então, Isaías, né, fala: esta é a mensagem de Deus contra o povo de Edom. Alguém que vive em Seir grita para mim: guarda, que horas da noite já são? Guarda, que horas da noite já são? Quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por isso, o cajado na mão, sandálias nos pés, né? Vai dar tempo se você estiver alerta. E eu quero dizer para você que tem um momento na noite que é terrível. Os meninos que serviram o exército sabem, das 4 às 6 da manhã, né? É um momento terrível, mas no entanto, o que eles têm que fazer? Eles têm que ficar ali. Eles têm que ficar ali firmes, porque o ladrão está chegando, tem que ficar alerta. Porque o ladrão podia chegar e pular ali o muro na tua frente. Então cuidado. Cuidado para o ladrão não pular o muro da tua vida. Entrar nela e começar a desandar. Então vamos remir o tempo, porque ainda dá tempo. Né? Está no final,
Mas ainda dá tempo, porque o Senhor nos espera. Porque o Senhor nos escolheu. Eu quero te convidar para ficar de pé. E eu quero te convidar para a gente declarar no mundo espiritual. Porque eu gosto mesmo, gente. São de declarações proféticas. Eu quero que a gente declare. Eu quero que você cante. Sabe por quê? Porque eu não falei tudo isso para você ficar desesperado. Eu falei tudo isso para você ficar feliz. Porque nós, The Lion, nós somos uma igreja que ama a vinda de Jesus. O inimigo, muitas vezes, ele quer tirar do teu coração a convicção da tua salvação. Sabe como que ele tira isso? Quando você passa a não pertencer. Você começa a viver como se você não fosse igreja. Mas hoje eu quero te dizer, você é igreja. E você vai para o céu. E você vai pegar tudo isso que você ouviu hoje. E você vai se tornar uma sentinela. Você vai ficar alerta. E no seu coração, você vai começar a falar do Senhor. Você vai começar a panfletar, né? Tuas redes sociais não serão mais a mesma. Você vai ser um semeador da palavra de Deus a partir de hoje, porque Ele está voltando. O tempo ruge. E você é um escolhido. Glória a Deus. É isso que você é. É isso que eu sou. Então, nesse tempo, nós somos privilegiados por estar nessa geração. Nós somos a segunda casa, a geração do grande avivamento. E é um privilégio sermos quem somos.